Outra missão do subsistema de entrada e saída, é proteger aqui os periféricos, o acesso aos periféricos de entrada e saída. Então, aqui a gente está vendo que você pega um processo de usuário. Então, vamos pegar aqui. Você tem aqui um processo de usuário rodando em cima do kernel. Aí, esse processo de usuário, ele pode ser que ele queira mexer em uma controladora, por exemplo, de disco diretamente. Então, eu tenho aqui uma placa controladora. Eu tenho registradores aqui dentro. Imagina que esses processos de usuário, ele queira bypassar aqui todo o sistema operacional e fazer uma leitura escrita em cima dos registradores de uma placa controladora. É óbvio que o sistema operacional não deve permitir esse tipo de coisa, né? Ou seja, o sistema operacional tem que pegar esses registradores que estão aqui e colocar em uma área protegida, de tal forma que se o usuário tentar fazer esse tipo de coisa, vai dar um erro, esse processo que vai ser impedido de fazer isso. Todas as instruções de entrada e saída, elas são privilegiadas. Então, por exemplo, no mundo Intel, a gente tem as instruções in e out. Tá? E essas instruções in e out, a Intel, a própria Intel, isso aqui não é nem coisa do sistema operacional. A própria Intel, ela não vai permitir com que o processo qualquer, né, que está rodando lá em um certo modo, execute operações do tipo in e out. O próprio processador já impede esse tipo de coisa. No mundo ARM, a gente tem I/O mapeado em memória, né? Então, o sistema operacional ele vai ter que pegar certas regiões da memória e vai ter que impedir com que o processo acesse uma certa região de memória onde tem a parte de entrada e saída. O sistema operacional vai ter que fazer isso, tá? O sistema, a parte de entrada e saída só deve ser feita através de system calls. No entanto, imagina o seguinte, imagina que alguém está fazendo aqui um videogame. Então você tem aqui um videogame. Aí o videogame tá... Você está fazendo aqui um desenho aqui de um bonequinho aqui no seu videogame, ele está se movimentando. Você tentar fazer isso daqui via System Calls, né? O seu jogo não vai funcionar muito bem, né? Então, a ideia aí é que a gente deveria ter, por exemplo, uma parte aqui da tela mapeada em memória, tá? Mapeada em memória. De tal forma que o processo, né, esse joguinho, ele vai e controle essa região de memória onde que corresponde a tela, né? Aí o sistema operacional deve permitir esse tipo de coisa, né, para um processo, só que na hora que o processo ganha aqui uma região da tela, um outro processo deve ser impedido de ter o mesmo acesso aqui. Então tem formas do sistema operacional fazer isso.